Paz e graça a todos vocês que me escutam. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade e louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Como os irmãos veem pela imagem do vídeo, quero trazer aqui em poucas palavras, comentar algo da parte do Senhor, falar sobre o Salmo 23. Um salmo que eu acredito que seja um dos mais conhecidos da igreja, se não for o mais conhecido, porque é um salmo que não só o povo de Deus conhece, como também os que não são povo de Deus conhecem. Quantas e quantas Bíblias estão abertas nesse salmo agora? Quantas casas tem um quadro na sala ou no quarto desse salmo? De pessoas até que não se dizem cristãs, ou de pessoas que nem mesmo acreditam em Deus, tem uma Bíblia aberta agora, tem um quadro pintado com esse salmo, porque é um salmo muito bonito, é um salmo muito chamativo, né? Então, é um salmo bem conhecido, tanto da amada igreja, como dos que não são igreja. É um salmo bem conhecido daqueles que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como daqueles que também não acreditam. Então, é um salmo bem conhecido. Então, vamos ler. Abra suas Bíblias agora, no salmo de número 23. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários ou inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como eu disse, é um salmo bem conhecido e todo mundo conhece quem escreveu. Quem escreveu foi Davi. E o que eu quero trazer aqui hoje não é um novo significado para esse salmo. Não é uma nova interpretação, mas eu acredito que a palavra de Deus ela é tão rica que a gente pode sempre tirar algo a mais. Eu acredito também que não vou trazer nada novo, mas como disse John Piper diz que a palavra de Deus é um terreno onde, se você escavar, você vai encontrar pedras preciosas. Mas se você cavar mais fundo, você vai encontrar pepitas de ouro. Então, quanto mais fundo você cava, quanto mais fundo você for na palavra de Deus, você vai conseguir retirar, alcançar algo maior da parte de Deus e da sua palavra. Então vamos lá. Como eu disse, o Salmo 23 é um salmo de Davi. E para quem não sabe, Davi escreveu esse salmo, esse cântico, quando ele ainda era pastor de ovelhas. Ele ainda não era rei de Israel. Ele era pastor de ovelhas. Então temos que ter em mente aqui, ao ler esses salmos, Davi.
como pastor de ovelhas, antes de ser rei, morando com seu pai. E como eu disse, esse é um salmo, não é um salmo de louvor, não é um salmo de ação de graças, de lamento, não. É um salmo de confiança. O salmista demonstrando em forma de louvor a sua confiança a Deus. E ele começa da seguinte forma, do verso 1: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como acredito que os irmãos sabem, a primeiro momento, quando lemos esse versículo, já pensamos algo diferente do que o texto quer dizer. Quando lemos que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, já imaginamos logo que Deus vai nos prover tudo e nada vai nos faltar. Já pensamos logo que não vamos mais passar por necessidade. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. Automaticamente, simplesmente na nossa leitura rasa, entendemos isso, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lógico que Deus é o nosso provedor, Ele é que supre as nossas necessidades, e Ele faz isso. Mas o texto, no seu original, ele não quer dizer isso em primeira instância, em primeiro momento. No texto original tem escrito mais ou menos assim: Ó Senhor, meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faz falta. Então, o que o salmista quer dizer, na verdade, é que quando o Senhor é o nosso pastor, quando Cristo é o nosso pastor, quando Deus é o nosso pastor, nada nos falta, de nada teremos falta. Por quê? Porque em Cristo, em Deus, somos suficientemente cheios, supridos. Então, em Cristo nós temos a nossa suficiência, não nos falta nada, já temos tudo. A.W. Tozer diz mais ou menos assim: o homem que conhece a Deus não busca nada, ele já encontrou tudo. Então, no primeiro momento, pensamos que por Deus ser o nosso pastor, Ele vai nos prover todas as coisas, Ele não vai faltar emprego, não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar dinheiro. Não, o salmista quer dizer que quando Cristo é o nosso pastor, quando Deus é o nosso refúgio e fortaleza, estamos cheios, estamos satisfeitos, estamos completos nele. Por isso nada nos faz falta. Isso é que significa que o Senhor é o nosso pastor. E o salmista declara isso. Veja, Davi ainda não era rei, era um simples pastor de ovelhas. E ele dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No verso 2, ele completa dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso ou águas tranquilas. Como eu disse, a gente sempre tem que ter em mente a figura de um pastor, mas a figura de um pastor no tempo de Davi. E quando ele diz que o pastor, que é Deus, que leva ele, acredito que ele está se fazendo num papel de ovelha, como nós somos ovelha de Cristo. Ele nos leva, ele nos faz repousar em pastos verdejantes. E a parte B do versículo: leva-me para junto das águas de descanso. Como eu disse,
Deus é o nosso pastor e nós somos a ovelha. E uma das características da ovelha, tem várias, mas eu quero aqui falar somente de uma, é que a ovelha ela é um animal muito dócil, um animal medroso, que sente-se constantemente amedrontado, perseguido. A ovelha ela é tão medrosa que ela chega ao ponto de deixar de comer ou de beber por simplesmente ver o seu reflexo na água. Quando a ovelha vai beber, que ela vê o seu reflexo na água, ela se espanta e tem medo, deixando assim de beber, fazendo assim ficar com sede e trazendo um risco à sua saúde. Mas quando Deus é o nosso pastor, Ele nos leva para junto das águas de descanso. Eu falei o medo porque o medo também é uma característica do ser humano. Somos medrosos, temos medo, temores. A gente é assim também. É por isso que Cristo é o nosso pastor e não nós. Nós somos ovelha, mas nós temos um pastor. E quando nós temos medo, é Ele quem nos leva, é Ele que nos faz repousar. Então quando o salmista diz que o pastor leva a pastos verdejantes e que Ele leva para junto das águas, principalmente quando nós estamos com medo, temos medo, Ele nos faz isso. Quando a ovelha fica com medo do seu reflexo e não quer beber, o pastor leva a água e dá água na boca da ovelha. Ou ele pega a ovelha e leva a ovelha até o rio, até a água para beber. No Evangelho de João, capítulo 10, lá diz que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. É um versículo muito lindo e Jesus corrobora com o que Davi diz. Você tem um pastor, você tem alguém que te guia, você não está nesse mundo sozinho, você não está num rebanho sem pastor. Esse rebanho aqui tem pastor, e o nosso pastor é Cristo Jesus. Se somos ovelhas, Cristo é o nosso pastor. Quando falamos de medo, Deus sendo o nosso pastor, lembramos automaticamente daquela cena de Elias. Elias ficou amedrontado, ficou com medo da rainha, de chegar ao ponto a se esconder numa montanha. Mas quando Elias ficou com medo, alguém o alimentou, alguém o trouxe carne para ele comer e bebida para ele beber, por meio de corvos. Quem foi? Foi o pastor das ovelhas, foi o bom pastor, foi Deus. Então quando você estiver medo, quando você estiver em momentos tenebrosos, não se esqueça que você tem um pastor. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. No verso 3, Davi, com a figura do pastor, do nosso pastor, do bom pastor, ele diz: refrigera-me a alma
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É Ele que refrigera a nossa alma, Ele que nos acalma, Ele que acalma a tempestade. É Ele, não por amor de nós, sim, mas primeiro por amor do seu nome. No verso 4, o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor, no tempo de Davi, ele tinha mais ou menos essa tarefa. Ele tinha que acordar cedo e levar o rebanho para comer e beber. Ele tinha que encontrar um lugar. Ele tinha que sair cedo, acordar cedo, pegar o rebanho, todas as ovelhas. E muitas vezes ele tinha que sair em busca de um lugar onde ele encontrasse comida e bebida. E não era fácil. Ele tinha que fazer isso, tinha que procurar esse lugar no deserto. No deserto. É o que nós conhecemos como oásis. É um lugar no deserto onde há água, pastagem. E o pastor, ele tinha que fazer isso. Ele tinha essa tarefa. E ele tinha que levar o rebanho e trazer o rebanho são e salvo. Mas como eu disse, ele tinha que fazer isso andando e procurando no deserto. No deserto. Deus muitas vezes nos faz passar pelo deserto, atravessar o deserto, para encontrar no final comida e bebida, solução. Deus muitas vezes nos faz passar pelo deserto para encontrar no final descanso, solução, vitória. Não existe em momento nenhum na vida do cristão, não existe a possibilidade, se a pessoa é cristão de verdade, ele tem que passar pelo deserto. Tem que haver momentos difíceis. Tem que haver dificuldades, tribulação. Mas veja, Deus, sendo nosso pastor, Ele não nos isenta do deserto, de passar pelo deserto. Não. É Ele que nos leva a passar pelo deserto. Lá nos evangelhos, quando Jesus acaba de ser batizado pelo Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo leva Jesus ao deserto. E não é diferente de nós. Deus não nos leva a passar pelo deserto, não sozinhos, não desamparados, porque como o salmista diz, ele diz: porque tu estás comigo. Deus está conosco. Então, vai haver sim momentos que você vai dizer e pensar que está no deserto sem fim, mas não. A tarefa do pastor era levar e trazer. Era levar até o final, até um lugar.
onde há bebida e comida. E se Jesus é o nosso pastor, e se Ele é o seu pastor, Ele vai te levar a esse lugar. E Ele vai te trazer de volta. Se vai demorar ou não, isso eu não sei. Mas eu só sei que Ele vai te levar para um lugar onde tem comida e bebida. E você não está sozinho, porque você tem um pastor. Lá em Josué, capítulo 1, verso 9 diz: esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Deus está contigo. Deus está comigo. Lá em Isaías capítulo 41, Isaías 41, verso 13. Isaías 41, verso 13 diz assim: verso 13: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Jesus é o nosso pastor. E Ele disse que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Não estamos sozinhos passando pelo deserto. Não somos ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor, não. Nós somos ovelha de um rebanho, e esse rebanho tem um pastor. É Jesus. No verso 5, o salmista continua com seu salmo de confiança a Deus, dizendo: prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor prepara uma mesa. Nosso pastor, que quem é? Jesus. Ele prepara uma mesa com os nossos inimigos, com os nossos adversários. Lá em Efésios vai dizer que nós não lutamos contra sangue nem carne, mas com hóstias espirituais. Então, quando o salmista diz que nosso pastor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, não espere que nessa mesa esteja teu ex-marido, ou tua ex-namorada, ou teu patrão chato, ou teu vizinho que não gosta de você. Não é pessoas que vai estar nessa mesa. Deus não vai trazer pessoas. Não é o político corrupto. Não. O que Deus vai colocar na mesa é o inimigo, é o teu medo, é a tua ansiedade, é o que está tirando a tua paz. É o problema no teu casamento, é o teu temperamento agressivo. Deus vai colocar esses inimigos na mesa, na tua mesa. Só que você não vai estar sozinho na mesa com eles. Você não vai estar sozinho. Jesus vai estar com você na mesa. E o salmista diz que quando você estiver na mesa com os teus inimigos, Ele vai ungir a tua cabeça com óleo. E ungir com óleo significa que Deus vai te ungir com o Espírito Santo. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre você. E mais,
o meu cálice transborda. Lá no Evangelho, quando Jesus está orando no Getsemane, ele diz a seguinte frase: Senhor, se for possível, tira de mim este cálice. Cálice aqui, o salmista, com certeza ele quer dizer que é vida. Jesus estava pedindo para tirar o cálice, para passar o cálice, para passar aquele momento da vida dele. Aquele momento da vida dele. Então, cálice aqui é vida. Transborda. Quando você estiver na mesa com os seus inimigos, Jesus vai derramar o Espírito Santo sobre você. Você vai ficar cheio. E aquele momento onde você estiver frente a frente com os seus inimigos, a sua vida vai transbordar, vai fluir. Porque Ele prometeu vida e vida com abundância. Então não é os seus inimigos, não é aquilo que te deixa triste, não é aquilo que te faz cair, que vai te fazer desistir da caminhada junto com o rebanho. Ele vai te proporcionar tudo para você continuar em frente e alcançar o oásis lá no fim do deserto. Ele vai te encher com o Espírito dele e a sua vida vai transbordar. Porque, como eu disse, Ele prometeu uma vida, e uma vida com abundância. E o Salmo termina de uma maneira fenomenal, maravilhosa. Maravilhosa. O verso 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista termina, como eu disse, de um jeito maravilhoso, fenomenal, de um jeito que só Deus mesmo para terminar. O salmista está trazendo aqui no verso 6, ele está falando aqui de uma tradição do povo de Israel, que se encontra lá em Juízes 19. Na visita de 2 anjos na casa de Ló. Quando um levita se hospeda na casa do homem em Israel, e o dono da casa, a tradição dizia que o dono da casa tinha que, se necessário, dar a própria vida para garantir a vida do hóspede, do levita. Se você ver lá em Juízes 19, vai contar a história de um levita, como eu estou dizendo, de um levita que se hospeda na casa de um judeu, e o judeu, pela tradição, tinha que proteger aquele hóspede e, se possível, dar a própria vida para ele, tratar ele bem, porque se algo de mal acontecesse, isso era motivo de desonra para aquele judeu. Então, quando alguém se hospedava na casa de um judeu, o judeu tinha que proporcionar segurança, proteção para aquele hóspede. E ele tinha que, se fosse necessário, ele tinha que colocar 2 pessoas como segurança, como guardas, para proteger o hóspede até o dia da sua saída. Como eu disse, se vocês forem ver Juízes 19, o povo daquela cidade tenta até matar aquele levita, mas o dono da casa não deixa. Por quê? Porque ele tinha por obrigação proteger. E como eu disse, o dono da casa tinha que, se possível, se necessário, colocar 2 seguranças, 2 pessoas para proteger aquele hóspede. E é o que o salmista diz aqui, quando ele diz: bondade e misericórdia
certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia, o salmista está fazendo a figura de duas pessoas, bondade e misericórdia. Mas tem um porém, é quando você estiver na casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quando você está aqui, quando você está na casa do Senhor, a bondade e a misericórdia vai te seguir. A bondade e a misericórdia estão aqui para te proteger, porque é o teu pastor que coloca a bondade e a misericórdia. Descansa no pastor. Você é uma ovelha que tem um pastor. E ele coloca a bondade e a misericórdia. Mas tem que ser na casa. Tem que estar na casa do pastor. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.